Fala galera, está no Entre Frames. Eu sou o Murilo, tô aqui com o meu amigo Adriano. Fala, pessoal. E hoje a gente vai tratar de um tema polêmico da semana. Polêmico. Sobre Assassin's Creed Shadows, que é um jogo que desde o começo já vem gerando várias polêmicas em questão do Yasuke, em questões sobre a cultura japonesa, se eles iam representar ela da forma adequada. Só que mesmo antes do jogo ser lançado, a gente viu que não é isso que o pessoal está fazendo, não é verdade? Exatamente. Pelo visto, imaginamos que devido a tantos adiamentos, eles iriam mudar o próprio cerne do jogo, a questão da narrativa e por aí vai. Mas pelo visto não foi isso que aconteceu. Só tivemos melhorias gráficas de gameplay, que isso de fato, é claro que isso aconteceu, é bem óbvio, porém parece que o roteiro do jogo continua estranho. Sim, e alguns detalhes, algumas questões, eles não respeitaram muito assim a cultura japonesa, e a gente vai falar disso agora. Recentemente, uma pessoa, um usuário do Twitter que recebeu uma cópia do jogo antes, ele fez uma postagem mostrando um vídeo que é onde o personagem Yasuke, ele tem um diálogo aparentemente opcional com uma personagem que aparentemente é não binário. E não tá claro muito se isso é da história, eu acredito que não, mas eles têm um diálogo tanto quanto estranho assim, até para representar a cultura japonesa, porque o Yasuke, ele é bem controverso, né? Ele não tem dados explícitos e que ele realmente foi um samurai, porque ele existiu, mas não se sabe se ele foi um samurai ainda. E alinhado a isso, eles ainda colocam um tema que é moderno, por assim dizer, que é a questão do pronome neutro, né? Que claramente é um personagem, dá pra ver que ele tem uma diferençazinha. E aí, eles têm um diálogo onde ele começa a se relacionar com esse personagem e isso tá gerando muito hate na internet. Assim como o Murilo disse, essa questão do Yasuke não ter dados históricos confirmava como samurai, porém existem fatos históricos de portugueses da época que escreveram cartas de que o Yasuke de fato existiu. Mas mesmo assim, essas cartas não confirmam que o Yasuke chegou a ser um samurai do Nobunaga. Como o Murilo disse, no vídeo que vocês estão vendo aí de fundo, provavelmente, você vê o Yasuke conversando com esse personagem aí, que até então é uma pessoa não binária, sabe se é homem, se é mulher. Acredito que é um homem, mas que se identifica forma não binária, é o Eludelo, né? Por aí vai. Mas aí que entra a grande questão, porque como esse jogo já vem tendo polêmicas desde seu lançamento com a questão do Yasuke, lembrando que o Yasuke, ele não é mais referenciado pela Ubisoft como um samurai, mas sim como um Ikito-sen, que é um guerreiro com muito poder, ou seja, deixaram pra trás esse posto dele ser de fato um samurai pra se tornar o Ikito-sen, ou seja, já pra não gerar mais polêmicas, decidiram fazer essa mudança. Parece que tudo nesse jogo é relacionado a esse personagem, toda a polêmica é relacionada a esse personagem. A própria Naoi e a própria questão desse personagem tá se envolvendo de forma que é opcional nesse romance, é algo que a Ubisoft ano passado já havia dito, que os personagens, tanto Yasuke quanto Naoi, seriam personagens LGBT. Só que no caso do jogo eles são bissexuais, LGBT bissexuais. Mas esse não é o problema do jogo. A questão é como o jogo respeita a cultura, no caso não respeita a cultura japonesa e os costumes da época. Porque você pode de fato ter gays, pessoas mesmo sexo se relacionando, assim como a Naoi tem um relacionamento com uma mulher no jogo, isso é opcional também. E assim como ela pode ter um relacionamento com um homem, acredito eu, mas isso eu não cheguei a procurar sobre. E acho que pode ter um relacionamento com a filha do próprio Nobunaga ou com esse personagem que se identifica de forma não binária. Isso é algo que nessa franquia de RPG já vinha tendo desde o Assassin's Creed Odyssey. O Origins não teve, porque lá o Bayek já tem um par romântico específico. O Odyssey, que é com a Cassandra e com o Alexios. E no Valhalla com o Eivor e com a Eivor. Isso, tem muito RPG, esse sistema de relacionamento com quem você pode escolher. Só que o problema é como você vai introduzir isso num jogo. Que no caso de Assassin's Creed, que é uma franquia amplamente conhecida, principalmente pela sua fidelidade na retratação histórica dos seus jogos. A gente tem ambiente italiano, já teve egípcio, nórdico, Revolução Francesa. E nesses jogos de antigamente, eles retratavam como era a época. Até o jeito que as pessoas se vestiam, até a maneira de elas falarem. Ele introduzia algumas figuras históricas e é assim até hoje. O problema é você colocar temas que são atuais lá no passado, que é onde o jogo se passa. Porque exatamente. Não tem nenhum retrato histórico e até hoje os japoneses, eles não são muito fechados nessas questões de representatividade e acredito que antigamente muito menos, entendeu? Então esse é o real problema, você colocar uma coisa que é atual numa coisa que é no passado e que não encaixa, sabe? Não combina. Exatamente, ainda mais pela questão de que que o pronome neutro, ele é
algo cultural, não é algo político. Ele é algo cultural que tá vindo à tona dos Que eventualmente acaba sendo político, mas antes ele é cultural, né? Exatamente, algo cultural que vem, querendo ou não, da tal cultura woke, vem daí. A chamada cultura woke, a temida cultura woke. Essa questão do não binarismo vem do Eludelo, vem da cultura woke. E é algo cultural, não é algo político. Ele se torna político porque tudo que é cultural é político e política é cultura e cultura é política. Isso não tem como você fugir. Só que nesse contexto que a gente fala sobre a cultura japonesa, isso acaba sendo uma questão cultural e não política. Exatamente, porque na época você não tinha essa ideia de não binarismo, porque ninguém questionava sobre isso. A questão é que na época você podia ter de fato um homem que queria se relacionar com outro homem e uma mulher que queria se relacionar com outra mulher. Mas agora o cara não se identificar como ele, como ele ou ela, e se identificar como ele, dele, isso é algo que não existia na época. Você não tem dados sobre isso. Não tem dados, na verdade, em antigamente em quase nenhum lugar. Você podia ter uma pessoa que... Esse é o real problema. Esse é o real problema, exatamente, esse é o real problema. Só pra dar algumas informações, né? Como em 2024 eles já tinham informado essa questão do Naoi e do Yasuke serem personagens LGBT, só tem que dar um contexto sobre a roteirista do jogo, que é a Sachi Shimichi Hori. Ela é uma asiática que foi contratada pela Ubisoft pra fazer o roteiro do Assassin's Creed Shadows, fora com outros roteiristas, né? Normalmente em um jogo grande assim não é só um roteirista, são vários roteiristas, mas ela seria, vamos supor, a diretora principal no roteiro desse jogo. Essa mulher, ela é muito polêmica, principalmente por certas questões, certas publicações que ela já fez. Teve um caso específico, exatamente, teve um caso específico onde ela escreveu um livro sobre meninos adolescentes que faziam sexo com monges budistas, o que foi chamado de sistema Shigo. Aparentemente, esses Shigos tiveram a oportunidade de desfrutar da energia homoerótica dentro e fora de suas instituições de origem como meninos idolatrados. E na questão do livro, a questão nem ela trazer vamos assim, esse tema, que de fato é o que aconteceu. A questão é como que ela abordou. E ela abordou isso como se fosse algo bom, se fosse uma coisa assim, que refletia no homossexualismo de hoje em dia. Porque, cara, isso não faz sentido, velho. Isso não faz sentido você trazer isso pra um jogo onde você culturalmente não tinha isso na época. Isso é completamente viajado da parte dos roteiristas desse jogo. E da Ubisoft, principalmente, porque esse jogo, ele já vem gerando polêmicas desde o seu lançamento, tanto, principalmente na questão do Yasuke, quanto na questão da gameplay, enfim, por estar parecido com o Valhalla e com o Odyssey. Então a Ubisoft, desde então, veio lotando as pessoas de cartas de desculpas, de adiamento, dizendo que vai arrumar, que vai melhorar, e você percebe isso. As reviews do jogo saiu, não mudou muito, enfim, o jogo tá a mesma coisa, querendo ou não. A nota dele tá 82, parecido com a nota do Valhalla, mas você percebe que, de fato, é um Assassin's Creed que melhorou o combate, o gráfico, enfim, nesses quesitos. Mas na questão da história, parece que a Ubisoft não mudou. Ela manteve todas essas questões que geram polêmicas, e vai gerar. É aquela questão, né? Falei bem ou falei mal, mas falei de mim. Mas eu acho que isso vai afetar o jogo por si só, porque, cara, a Ubisoft já tá manchada. O Valhalla pode ser o Assassin's Creed mais vendido atualmente, de todos os Assassin's Creed. Mas eu acho que nesse aqui não vai ser, cara. Acho que vai dar. Mas sabe qual é o problema, cara? Porque se ela quisesse gerar engajamento com o jogo, ela não precisaria colocar uma cena dessa, sabe? Tipo, só do jogo você ter uma gameplay boa, ter uma história que te prende, assim, já é, tipo, uma coisa suficiente pra prender a pessoa no jogo e gerar engajamento pra ele. Não precisa de temas polêmicos, assim. Exatamente, mas esse é o problema, né? A questão de você... hoje em dia, as coisas não estão funcionando assim. Você fazer uma história boa por ser uma história boa. E aquela história, as pessoas verem aquela história porque ela de fato é boa. Não, as pessoas... É tão desinteressante, provavelmente, a história do jogo, que de fato, pelas reviews que já saíram, a história do jogo é extremamente grande. É os clichês sempre, né? Vingança, tipo, umas cenas meio... É tudo coisas que já foram trabalhadas milhares de vezes durante a mesma franquia. Nada muda. E você ter... aí, o que você traz, né? O que você pode trazer pro pessoal falar sobre essas questões, essa missão secundária, onde você pode envolver o Yasuke com a filha do Nobunaga. Isso é uma parada que é totalmente absurda também, se parar pra pensar. Eu não lembro se é filha ou se é irmã. Eu já vi gente falando que é irmã. Não sei se pode ser com as duas, assim. Depois a gente bota aí, a gente corrige aí. Dá na mesma. Dá na mesma. Enfim, tipo, o cara se relacionar com a porra da irmã, da filha, enfim, dos caralho a quatro. Foca em Nobunaga, mano. Tipo, total fato de, tipo assim, de respeito com um cara que deu, tipo, vamos dizer assim, uma casa pra ele, um respeito ao Yasuke, por aí vai. Não, sim, você já
percebe que é uma coisa... Olha o absurdo. A Ubisoft pega um personagem que já é controverso, que é o Yasuo, um samurai negro, e ainda coloca ele pra ter um relacionamento com uma personagem não binário, cara. E ainda irmão ou filha do Oda Nobunaga, cara. Você vê o tanto que isso que é forçado, tipo, só pra gerar polêmica mesmo, a gente fala sobre o jogo. É absurdo. Exatamente. Eu peguei um tweet aqui, só pra contextualizar dos inúmeros tweets que tem dando hate no jogo, que é um cara que fala assim: pronomes não binários, eles e elas, no caso no inglês, they, them, no Japão feudal, homem negro anda por aí tendo romances gays e sexo com a irmã de Oda Nobunaga, e Assassin's Creed Shadows não foi feito pra ser um videogame. É um ritual de humilhação pro Japão e uma fantasia erótica estranha para mulheres liberais. Olha o nível que chegou a parada. Olha o nível que chegou. Esse rapaz disse. É só pra informar também. Realmente a irmã do Nobunaga, né? Corrigido aí. Essa questão dos romances é algo opcional? É. Só que, cara, você percebe que você pode passar por isso no jogo batido, foda-se. Ah, não vou fazer isso daí. Só que a questão é que você tá perdendo conteúdo, tá deixando de fazer uma coisa ali dos personagens que desenvolvem os personagens. Pode ser que tenha uma conquista, algum troféu relacionado a isso, pode ter que ter alguma recompensa, exatamente. Sabe? E tipo assim, você pensa assim, porra, eu quero jogar o jogo e às vezes por exemplo, você desenvolver um romance entre o personagem. Tipo, eu não entendo hoje em dia isso, porque, por exemplo, é um RPG, beleza, você tem o RPG entre muitas aspas, né? RPG, Assassin's Creed RPG. Porque esse jogo é o RPG dessa trilogia nova, entre muitas aspas. Então, assim, você trazer uma polêmica, o fato de ser polêmico, isso daí gera engajamento, se gera discussão, inclusive é o que a gente tá fazendo aqui hoje, mas a partir de um pretexto que as pessoas não vão dar visão pro que importa, se o jogo tá bom ou ruim, mas sim para que essa temática específica eleve a mais a discussão sobre o jogo do que sobre o próprio jogo em si. E isso eu acho ruim, porque a Ubisoft não é a primeira vez que ela faz isso. Nem sei qual é a... E não vai ser nem a última. Nem vai ser a última. Não vai ser a última. Cara, é uma empresa que, sério, tá fadada a ser vendida, a ser comprada por alguém, porque ela precisa mudar a filosofia de trabalho deles. Eu achei que esses adiamentos iriam, de fato, reestruturar o jogo completamente. Não completamente no sentido de ser outro jogo, mas no sentido deles mudarem o roteiro, melhorarem o que tinha que ser melhorado. Tanto que eles mudaram a nomenclatura do Yasuke, ele não é samurai. Então eu pensei, beleza, eles vão mudar o mais personagem, dar mais importância na Oi. E só pra tocar em outro tema polêmico sobre o Ubisoft, o jogo não é isento de bugs, tá? Tem muita gente relatando bugs de NPC, bugs que Crash, que até prejudicam a progressão no jogo. E só pra deixar claro que a Ubisoft nisso não melhorou ainda. Exatamente. Enfim, é isso, pessoal. Essa foi a nossa opinião sobre o jogo Assassin's Creed Shadows. O que vocês acham disso? E só pra deixar claro, rapaziada, o que a gente tá apontando um erro é no contexto histórico que a Ubisoft resolve colocar esses temas no jogo, não a questão em si. Por exemplo, se fosse Assassin's Creed atualmente, faria mais sentido a Ubisoft colocar esses temas. Exatamente. Mas como o jogo se passa no Japão feudal, isso é algo que acaba muitas vezes sendo forçado. A implementação desses temas no Assassin's Creed Shadows. Se você curtiu o vídeo, comenta aí. Comenta o que você acha sobre esse tema. E até a próxima, rapaziada.